foi. Então, depois do nosso vídeo, né, sobre a história do Brasil, agora a gente vai fazer a leitura e marcar as partes mais importantes da nossa apostila de história a partir da página 12, tá? Então, muita coisa que nós vamos ler aqui e marcar, eu destaquei no primeiro vídeo de história. Então, se você está acessando esse vídeo antes de assistir o videozinho sobre a história do Brasil, primeiro assiste o videozinho, porque vai ficar mais fácil compreender o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro. Quando os europeus chegaram à América, deram ao lugar o nome de Novo Mundo, pois era um novo território a ser explorado. Então, a América. Então, quando eles chegaram na região, eles já deram o nome de Novo Mundo. É nome esse que a gente está acompanhando as novelinhas da Seis, que é a História do Brasil, tem por esse título, né? Então, vamos sublinhar essa primeira frase aqui, que é muito importante. Toda até aqui, ó. Pois era um novo território a ser explorado, tá? Novo Mundo. Certinho? Então, vocês sublinham essa primeira frase. Os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Eles chegaram em 22 de abril de 1500. Depois de muitos anos, outros europeus também passaram a vir para estas terras, pois assim como os portugueses buscavam por riquezas, ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para comercializar na Europa. Então, no primeiro início, a primeira coisa que eles vieram aqui, que eles descobriram, foram o pau-brasil. Depois de muita exploração, de muitos anos explorando o pau-brasil, depois que eles vão descobrir que a terra, além daquele ouro que eles consideravam aquela madeira, eles vão descobrir que tem as pedras preciosas e tem o mineral que é o ouro, né? Depois, bem depois. Então, vamos marcar aqui, tá? Até 1500, não sei se eu vou conseguir marcar, mas os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro, e eles chegaram em 22 de abril de 1500. Até aqui, vocês vão sublinhar para mim, tá? Com a tripulação das caravelas, também vieram os padres jesuítas, responsáveis por converter e catequizar os nativos. Sublinha também que os padres jesuítas têm uma história de grande influência na história do Brasil. Então, junto com a tripulação, sempre eles levavam junto com eles esses padres que tinham a função mesmo de celebrar, de ali rezar junto com a tripulação que era católica, tá? Então, vamos lá. Antes de atracarem os navios no litoral, os portugueses chamaram essas terras de Ilha de Vera Cruz, mas ao reconhecer o território, perceberam que a terra era muito extensa, bem maior que uma ilha. Então, o Brasil foi tendo vários nomes. Então, olha só, os índios tinham o nome da terra, né? Chegaram os povos portugueses e deram o nome que eles queriam. No primeiro momento, lembra que eu mostrei para vocês um monte lá? Então, aquela visão que eles tiveram ali em volta, porque o Monte Pascoal está na região da Bahia, então ali em volta, eles tiraram a conclusão que era uma ilha. Mas depois, com o passar do tempo, eles descobriram que a terra era muito extensa, então que não era apenas uma ilha, tá? Então, vamos sublinhar o primeiro nome que o Brasil teve, que os portugueses deram para o Brasil, né? Que foi Ilha de Vera Cruz, tá? Inicialmente, os portugueses ocuparam principalmente as terras próximas ao litoral. Dessa maneira, poderiam proteger o território de invasões e também teriam fácil acesso às embarcações portuguesas que vinham e voltavam para a Europa. Então, vamos sublinhar tudo.
Então, inicialmente, os portugueses ocuparam principalmente as terras próximas ao litoral e, dessa maneira, poderiam proteger o território de invasões e também teriam fácil acesso às embarcações portuguesas que vinham e voltavam para a Europa. Aqui não tem o mapa do Brasil, mas quando a gente lembra do litoral, então por que eles foram preocupados com o litoral? Porque eles tinham muito medo de outros povos, né, outros países invadirem as terras que eles já consideravam deles. E como eles viram um grande potencial, muita coisa aqui dentro, né, de grande valor, então eles começaram a descer nessas terras e proteger todo o litoral de qualquer invasão, tá? Nas velas das caravelas e naus espanholas e portuguesas havia um desenho conhecido como Cruz de Malta, usado para simbolizar a Igreja Católica, que naquela época os reis europeus eram católicos. Então essa Cruz de Malta a gente vai ver muito, né, nessa época, porque eles utilizavam para marcar aquilo que eram deles, tá? Você sabia? As tentativas do cultivo de cana-de-açúcar vegetal, com o qual é possível produzir açúcar, não deram certo na Europa. Entretanto, por volta de 1530, quem viu o primeiro vídeo, né? Os europeus descobriram que o clima do Brasil era propício para o plantio da cana. Então, o açúcar era muito valorizado na Europa. Então, sublinha aqui, ó. Entretanto, por volta de 1530, os europeus descobriram que o clima do Brasil era próprio para o plantio de cana-de-açúcar, e o açúcar era muito valorizado na Europa. O açúcar na Europa tinha valor de ouro também, ele era muito caro. Então, era uma coisa que não era muito utilizada. Então, o seu valor era muito grande. Então, quando eles perceberam que aqui nas nossas terras o plantio de cana-de-açúcar poderia dar certo, então Martim Afonso, no primeiro vídeo eu falei, então ele vem com essa intenção também de promover aí as plantações de cana-de-açúcar, né? Essa realidade aumentada aqui, ó, é muito interessante. Depois vocês abrir, para vocês verem o pau-brasil, a cor dele, tá? Os portugueses foram os primeiros a navegar por lugares distantes, pois tinham recursos para realizar as viagens marítimas, que eram bastante custosas. No entanto, com o tempo, outros reinos também se interessaram em explorar esse tipo de riqueza que estava além mar. Os franceses, por exemplo, se interessaram em extrair o pau-brasil e comercializá-lo na Europa. Então, o pau-brasil era muito valorizado na Europa pelos seguintes motivos. Então, vamos sublinhar por qual motivo que o pau-brasil era valorizado na Europa. Opa, é a parte de baixo, tá? Aí. A madeira de boa qualidade era utilizada para construir embarcações e móveis, e a seiva da árvore de coloração vermelha era usada para tingir tecidos. Então, aqui a gente tem. A tinta extraída do pau-brasil tingia roupas, acessórios e tapeçarias. O vermelho era uma cor que simbolizava riqueza e poder. Tá vendo? Então, sublinhou aqui em cima. E agora a gente vai para baixo. Então, você observa aqui que a cor vermelha, então, ela era utilizada para... era colorida, né? Com essa seiva avermelhada da madeira do pau-brasil. Então, aqui o núcleo, na outra imagem do vídeo eu mostrei para vocês. Então, bem o centro da madeira era bem vermelha. O pau-brasil era levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo e, portanto, vendidos por preços muito altos. Então, vocês estão vendo que o interesse financeiro deles era muito grande, né? Completamente dos pensamentos indígenas daquela época. Então, para obter a tinta vermelha, era preciso transformar a madeira em serragem, mergulhá-la em água fervente e depois peneirar essa mistura. E para atingir um tecido, era necessário deixá-lo de molho em vinagre, enxaguá-lo com água e então colocá-lo em um grande recipiente com tinta vermelha, mexendo cuidadosamente sem deixar ferver.
Então, aqui está mostrando como acontecia esse processo de tingimento com a seiva da madeira, tá? Leia um trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, tá? Sublinha para mim aqui o nome, que é o que vocês têm aqui, Pero Vaz de Caminha, ao rei de Portugal, Dom Manuel. Então, aqui no livro de vocês, lembra que eu falei do Pero Vaz de Caminha no vídeo? E agora, aqui tem um trecho dessa carta. Neste mesmo dia, às horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra Vera Cruz. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Então, nesse pedacinho aqui, né, então você observa que ele vai narrando o que ele está observando. Tem partes que você quiser pesquisar na internet, tem partes que ele vai falar dos índios, das aves. Aqui ele falou do dia, do dia que foi visto, né? O Monte Pascoal, que eu falei também no vídeo anterior, e esse nome que já deu, Terra de Vera Cruz. E aqui, né, tem reticência, quer dizer que pulou uma parte. Aqui ele está comentando sobre a quantidade de água. A gente está falando de água salgada? Não. Está falando de água doce, da quantidade de água doce. E por ele observar o clima, a região, a vegetação, o que ele já deu a entender para o rei? Que é uma terra, né, que dá para plantar aí, né, qualquer coisa nela. Então, de maneira graciosa, querendo aproveitar, dar-se a nela tudo. Então, ela pode dar tudo. Então, a imagem do trecho da carta original, escrita em 1500, de Pero Vaz de Caminha, rei Dom Manuel. Então, essa carta, essa escrita aqui que vocês estão vendo, é uma imagem real. Vocês vão agora responder a página 14 e a página 15, tá? Dessa atividade. Qualquer dúvida, chama a professora, tá? Pra gente tirar, quiser fazer uma perguntinha que ficou assim, tia, isso, me deu vontade de saber mais sobre tal situação. Pode mandar para a professora que a gente responde, tá bom? Beijinho e abraço.